Vamos começar nossa aula. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, que é interpolação. Interpolação. Então, o que é interpolação, né? Primeiro vamos discutir o que seria interpolação. O conceito de interpolação vem de achar valores para uma dada função entre dois pontos. Então, eu tenho uma função com pontos distintos, né? Vou passar o conceito de maneira rápida, depois eu vou me aprofundar mais. Então, eu tenho uma função, né? E eu tenho alguns pontos, né? Ela é discreta. Então, eu tenho uma função f de x avaliada nesses 4 pontos, né? Então, eu tenho somente esses 4 pontos. Quando eu quero saber os valores dessa função avaliados em pontos intermediários entre esses 4 pontos, eu preciso de fazer uma interpolação entre esses 4 pontos, ou seja, desenhar uma dada função que se encaixe nesse f de x e me dê os valores em regiões que não estão dentro desses 4 pontos, definidas dentro desses 4 pontos, tá? Então, desses valores intermediários, quais são os valores dessa função? Somente uma interpolação me pode responder, tá? Então, a função é feita de 4 pontos, eu quero saber os valores entre esses pontos, eu uso interpolação, né? Então, imaginem vocês que eu quero, por exemplo, agora vamos uma definição mais lenta e mais estrita. Então, imagine vocês que eu tenho uma certa função. Só para dizer, interpolação é a função, o nome interpolação, ele vem do latim interpolare, que significa exatamente inserir algo entre partes de um texto, tá? Inserir algo entre partes de um texto. Tá? Vem do latim e obviamente dá para entender o que é, né? Então, assim, matematicamente, eu vou inserir, ou seja, vou descobrir, estimar, são estimativas, não são valores exatos. Eu vou estimar valores de uma função entre os pontos em que ela já é dada. Então, eu tenho uma função avaliada em alguns pontos, ou seja, uma função discreta, não é contínua entre esses pontos, e eu quero descobrir quais são os valores, estimar os valores dessa função para regiões em que eu não tenho ali definidos pontos, tá? Bom, vamos lá. Então eu tenho, imagine vocês que eu tenho a temperatura, uma dada temperatura em graus Celsius, e para cada ponto dessa dada temperatura eu tenho um dado calor específico. Então eu tenho a temperatura, vou fazer uma tabela de temperatura por calor específico. Então imagine, para 20 graus eu tenho um dado calor específico, para 25 graus eu tenho um outro calor específico, e assim por diante, 30 graus. 35, 40 graus, 0,99828, 45 graus, 0,99849, volta a crescer essa função, e 50 graus por último, 0,99878, né? Então eu tenho esses valores de calor específico e esses valores de temperatura, né? Então vamos tentar graficar esses valores aqui. Vamos tentar graficar esses valores aqui embaixo. Então eu tenho uma dada função f de x, que é o valor do calor específico no caso, por um dado x, né? X que é a temperatura em graus Celsius.
E aqui o calor específico, vamos lá, deixa eu colocar calor específico. Calor específico, e ele vai ser avaliado em calorias por grau Celsius. Tá? Então, esse é o calor específico. Se eu for graficar essa função, então veja os valores ali que eu tenho: 20, 25, 30, 35, 40, 50. Né? Se eu for graficar essa função, eu vou ter aproximadamente esses pontos aqui. Para 20, 25, algo nesse sentido. Tá ok? Esses são os valores aqui para essa função graficada nesses pontos. Tá ok? Então, imagine você que eu tenho uma dada pergunta. Então, tem essa função do calor específico, né, graficado nesses pontos. Imagine vocês que eu tenho duas perguntas bem básicas, né? Então, suponha duas coisas aqui, né? Suponha que se queira calcular se eu quiser calcular essas duas coisas aqui, eu vou precisar de interpolar essa função sine qua non. Então, se eu precisar né? Se eu precisar calcular, isso aqui é exemplar, né? É um exemplo. Se eu precisar calcular o calor específico para... Isso aqui é para água, tá? Calor específico da água. Se eu quiser calcular o calor específico da água, exatamente, né, a 32 graus Celsius. Não, eu não tenho o valor 32 graus Celsius nessa função. Então, se vocês olharem aqui essa função, eu vou ter 30, 35 e eu pulo 32 graus Celsius, tá? Então, se eu não tenho o valor aqui para 32 graus Celsius, o que eu preciso fazer? Obviamente, eu preciso interpolar essa função, que é chutar uma dada função, né, que se adeque aos pontos vermelhos, de maneira a me estimar valores que não esses pontos vermelhos, ou seja, estimar valores entre esses pontos vermelhos. Então, interpolação, né? Então, imagine vocês que eu queira calcular o calor específico da água, 32 graus Celsius. Eu não consigo se eu não interpolar essa função aqui, ao menos entre esses dois pontos, né? Outra coisa, por exemplo, outro exemplo que eu vou precisar interpolar para conseguir calcular. Imagine vocês que eu quero a temperatura cujo calor específico dota de um valor, seja, por exemplo, 0,99837. Então, 0,99837, né? Se aqui, né? Se mais ou menos aqui no primeiro valor eu tenho 0,9907, no último valor eu tenho 0,99878, né? Que é esse valor aqui. E o último valor, eu vou ter o valor mínimo aqui, vai ser exatamente esse, que é 0,99818. Então, o 37 vai estar um pouco acima desse ponto aqui em 30 graus, em 40 graus. Então, vai estar mais ou menos por aqui, né? Então, se eu tiver aqui, qual é a temperatura, né, nessa reta? Então, qual que é a temperatura cujo calor específico seja 0,99837. Bom, ninguém sabe, são dois valores, né? Primeiro que são dois valores, eu tenho um valor aqui e outro valor aqui, mas eu não consigo saber esses dois valores, a menos que eu interpole essa curva, tá? Então, a interpolação é fundamental para eu descobrir essas coisas.
e mais um outro caso, né, que eu vou colocar aqui para vocês logo abaixo, né? Então vamos olhar alguns casos abaixo, né? Sem mais delongas, aqui o outro caso seria, por exemplo, se essa função fosse muito difícil de se integrar ou fosse muito difícil de se manipular matematicamente. Em geral, também interpolo por uma função mais fácil. Mas eu vou tentar escrever aqui de uma forma mais interessante. Então, a interpolação, né? A interpolação de um dado f de x, que é um conjunto discreto de valores, conjunto discreto de valores. O que são valores discretos? Né? São valores que não são contínuos, tá? Então, para a interpolação de f de x, que é um conjunto discreto de valores, eu não tenho contínuo aqui de valores entre x, é um conjunto discreto de valores, significa, ou seja, é aproximá-la por uma dada Pn de x, no caso aqui o Pn seria porque é um polinômio, mas imagine que não é um polinômio, isso aqui é uma dada função escolhida de um dado grupo de funções, podem ser trigonométricas, cossenoidais, senoidais, polinomiais e assim por diante. Dada P de x escolhida dentre uma dada classe de funções que melhor se adequam aos dados. Se adequem ao fenômeno físico que eu estou querendo modelar. Interpolar, né? Fenômeno. Ao dado fenômeno físico que se quer interpolar. Então, mas isso é interpolação, né? É uma dada definição de interpolação, né? Mas quando eu interpolo? Então, essa é uma dada definição, tá? Definição. Aqui eu defino interpolação. Mas quando que se interpola, né? Quando que se interpola? Quando se interpolar? Deixa eu colocar aqui um quando se interpolar, né? Vamos lá. Eu vou interpolar no caso A. Então, quando conhecemos alguns valores. Então, mesmo que f de x não seja discreto, mas conhecemos alguns valores numéricos de f de x e queremos avaliá-la em outros valores. Avaliá-la, conhecê-la. Tá? Então esse é um caso, né? Esse é o caso A. E o caso B é o seguinte: quando o f de x ele é uma função, né, complexa, ela é difícil de se integrar ou de se manipular
matematicamente. Ok? Então, quando uma função ela é muito difícil de se manipular matematicamente, ou é uma função difícil de se integrar, nesse ponto nós também interpolamos, tá ok? Nós também procuramos fazer a interpolação, né? Então, imagine vocês, né, que eu tenho uma dada função. Agora eu vou fazer uma definição um pouco mais matemática aqui. Então vamos lá. O conceito de interpolação. Então considere, né, considere n mais 1 pontos. Considere n mais 1 pontos x0, x1, x2 até xn. Tá? Então aqui eu tenho n mais 1 pontos, porque ele vai de 0 a n. E eles são considerados os nós da interpolação. Né? E f de x0, f de x1, f de x2 e assim por diante até o f de xn são os valores dessa função avaliados nesses pontos. Os valores de f de x avaliados nesses n mais 1 pontos. Então, a interpolação aqui, nesse caso, ela vai ser o seguinte. Então, imagine vocês que eu tenho aqui um dado polinômio, né? O que eu quero fazer com essa função? Eu tenho uma função f de x, eu vou graficar ela aqui, tá? Tenho uma dada função f de x, esse é o meu f de x, certo? Então esse é o f de x. E eu quero, para um dado conjunto de pontos, eu quero achar uma dada função g de x, que ela é igual a essa função f de x em alguns pontos. Então g de x, eu quero encontrar uma g de x que interpola a função f de x nesses pontos aqui, tá? E essa é uma g de x. Obviamente, não discutindo aqui se essa g de x se adequa bem a essa f de x ou não, fora desses pontos, mas nesses pontos aqui, ela se adequa igualmente. Então, ela é igual, a g de x é igual a f de x para esses dados pontos. Então, essa é uma possível interpolação. Então, imagine só que, por exemplo, eu tenho essa g de x, imagine que eu vou chamar ela de um dado polinômio p de x0, pn de x0. E pn de x0 vai ser igual ao f de x0 no ponto x0, né? Pn de x1 vai ser igual ao f de x1, né, nesse ponto, né? E assim por diante, sucessivamente, até o Pn de xn, que vai ser igual ao f de xn, tá?
Então eu tenho esse conjunto de pontos aqui, e eles vão interpolar o meu f de x nesses pontos. Então, no caso aqui, nós vamos escolher funções p de x, pn de x polinomiais, tá? Então, pn de x será polinomial, mas poderiam ser trigonométricas, exponenciais, entre outras funções, né? Então, o mundo é trigonométrico exponencial, também poderia ser trigonométrico exponencial, tá? No caso aqui, a interpolação por polinômios é a interpolação mais feita em engenharia e na academia e em ciências, né? Então, nós vamos usar a interpolação por polinômios.